A festa é sua, com Rubem Carpanedo. Oferecimento: Jardim das Orquídeas, espaço para eventos, no Jardim Solemar, em Praia Grande. Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Olha, domingo nós estivemos visitando o espaço do Kleber Romeira na Praia Grande e conhecemos o Festival de Carnes, que ele começou a servir lá no espaço do Hortifruti. Gente, muito bacana, você vai ser muito bem recebido, as pessoas estavam assim super à vontade com todos os cuidados, claro, e vocês vão conhecer agora um pouquinho, né, desse festival para você também participar. Todo domingo acontece. Confira aí na matéria. Olá pessoal, olha, hoje o programa Festa é Sua veio fazer uma matéria aqui especial na Praia Grande, no Hortifruti Tupi, com o Kleber Romeira, que já esteve no estúdio, já esteve no nosso programa. Mais uma vez, um prazer. Eu que agradeço vocês. Agora, olha, você que tá aí já assim, onde ela está? Eu estou vendo que tem fumaça, tem comida. Aqui na Hortifruti Tupi tem o quê? Um festival de carnes que começou, já tem 3 semanas e, gente, sucesso, tá ficando assim, sem reservas. Agora, aquela pessoa que tá em casa, Kleber, e não sabe, nossa, eu moro ali perto, não sabia nem que tinha isso lá. Tem. Como que funciona o festival de carnes aqui? Então, aí pra a gente já fazia aqui um mini festival, né? E tivemos que dar uma diminuída por conta da pandemia aí, por causa das filas, né, que fazia. Então, um mini festival. E a gente serve aqui costela, cupim, costela suína, frango na brasa, defumado, né? Aquela fumacinha que vocês vêem saindo ali é fumaça de lenha frutífera que a gente usa. Tem o arroz caldoso, esse arroz aqui, ó. Esse arroz caldoso, eu falei pra ele, nossa, eu não conhecia, é de origem espanhola, né? A receita original é espanhola, foi trazido pelo Mário Portela para o Brasil, um dos grandes cozinheiros no Brasil. Olha, e foi passou pro Bocabelo, passou pelo Rômulo e eu aprendi com eles, né? Foi passando. Esse arroz aqui a gente começa a fazer ele no sábado, ele fica 7 horas no fogo, com osso, carne e legumes. É onde cozinha, tira todos os aromas, textura, sabor, e depois a gente tira os ossos e talos e cozinha o arroz dentro desse daqui na churrasqueira. A gente finaliza. Então ele demora 9 horas para ficar pronto. É um dos acompanhamentos do festival. Sim, é um dos acompanhamentos. Nosso festival é servido no nosso novo espaço aqui do lado, que a gente reformou, né, nesse período de pandemia. Aí, que tem as mesinhas, por isso eu falei que você tem que fazer uma reserva com antecedência, porque, né, devido à situação, ao panorama que a gente está vivendo, então teve que ser diminuído. Então, reserva antes, né, Kleber? Reserva antes, chama logo no começo da semana, reserva. Por causa da pandemia a gente fechou o espaço e aproveitamos e reformamos, né? E tinha muita gente pedindo e tal, então antes era só drive-thru, né? A pessoa levava para casa. Hoje a gente tem um espaço ali que a gente serve as pessoas aqui e é um festival, o cara senta, paga um valor fixo, a pessoa... Criança de 0 a 5 não paga, criança de 5 a 10 paga meio, acima de 10
paga um festival inteiro. E você senta ali e vai pedindo, tanto que você aguentar, da entrada até a sobremesa, come à vontade. Os tipos de carne que você serve na mesa. Porque às vezes a pessoa fala, mas que carne será que eu vou encontrar lá no Kleber? Tem pessoas que não gostam de algumas carnes, então a pessoa tem uma ideia. Assim. Então, o nosso cardápio ele é bem extenso, então eu aconselho que você que vir comer um pouquinho de cada coisa, desde as entradas até a sobremesa, né? E fica legal, porque o arroz aqui, porque ele tem arroz é uma entrada. Isso, tem o arroz, tem a linguiça apimentada, a linguiça tradicional, defumada aqui no nosso equipamento, não é uma linguiça comum que você vai comer na sua casa. É defumada no pit aí da Artmil. No pit da Artmil aqui. Aí tem pão de alho, tem queijo coalho, tem chimichurri, é um vinagrete argentino, a grosso modo. Chimichurri é muito Tem um vinagrete cítrico de morango, que mais? Tem costela, cupim, costela suína, tem frango, tem a nossa batata rústica, tem o arroz branco também, quem não quer um arroz um pouco mais elaborado, come um arroz branco também. Então são vários acompanhamentos. E a sobremesa a gente tem um abacaxi assado com açúcar, canela, cravo e leite condensado. E depois vai uma calda e um sorvete de pistache em cima. Recomendo, é bem bom. Aí você começa a fazer uma dieta um mês antes de vir aqui no festival. Tu vai chegar aqui e não aguenta. Só de olhar, meu Deus. Já dá uma engordadinha. Ô Kleber, você tem alguma ideia, assim, a gente estava conversando até antes, né, falando sobre a abertura dos eventos, sobre a volta dos eventos, né? O que você está sentindo hoje, assim? O que você acha? Para você aqui deu uma melhorada e a gente fica torcendo, né? Para a pessoa falar, olha, tá melhorando o movimento, tá aquecendo. Então, graças a Deus a gente tomamos as medidas cabíveis, né? De restrição, até você falou para fazer reserva, porque a gente não pode usar o espaço todo, só 40% das mesas, né? Então, mas a gente não podemos reclamar do movimento, porque a gente foi evoluindo e fomos trabalhando de acordo com o que podia. Agora estamos na fase amarela, na fase laranja, e fomos trabalhando de acordo com o que vai acontecendo, foi tocando a música, a gente foi dançando e graças a Deus estamos indo aí, inauguramos, em meio à pandemia, inauguramos um espaço novo e estamos super felizes com o resultado. Foi o que eu falei, conversei com você, né? Falei, como os eventos, a previsão, né? Tomara que não mude nada, é a partir de outubro, né? Esse espaço que hoje ele está usando aqui para fazer o festival, que está reduzido, não vai dar conta, Kleber. Tomara. Não vai dar conta, vai ter que ter um espaço maior. Tomara. Maior. E o Kleber tem outros planos, até de colocar uma música ao vivo, sim, né? Também. A hora que for tudo liberado, porque, né? A cor não permite ainda. A cor também não permite, porém vai ter música ao vivo. Então, assim, já pensa nesse espaço, nesse festival, para fazer aquela confraternização de fim de ano. As empresas, né? Sim. A pessoa que quer fazer um aniversário, e a pessoa fala, nossa, eu não sei aonde comemorar com a minha família, com os meus amigos, às vezes não é um grupo muito grande. Hoje você pode fechar o espaço assim para aniversário? Temos esse espaço de domingo que é o almoço, né? Que são esses assados e tal. E durante a semana a gente tem uma pastelaria que a gente também reserva e a gente faz esse espaço. Então, se a dá para fazer um happy hour, dá para fazer aniversário. Se ela quer utilizar o teu espaço, reservar para chama. uma mini festinha, uma mini festa, um aniversário, você reserva durante a semana. Sim. E aí você faz um cardápio de acordo? Então, durante a semana a gente faz pastéis, né? É uma pastelaria, então a gente tem um pastel, a pessoa traz o bolo, não cobramos o espaço, ela só consome o que ela consome, o que ela bebe no local, ela paga e o espaço é cedido para ela. O festival é sempre aos domingos. Festival somente aos domingos. É um trabalho muito grande, várias pessoas envolvidas, não conseguimos fazer outro dia, então só no domingo estamos planejados e pronto para fazer isso daí. Se, né, de repente a pessoa quer fazer um aniversário no festival, no domingo, conversa com ele antes para ver se tem, né? Sim. Se tem condição de reservar. Se tem vaga aberta ainda, será um prazer recebê-los aqui. Dependendo do número de convidados. Então, né, o convite já está feito, né? Para você que está aí, ó, já está com aguinha na boca. Então, o horário que você faz aqui, o horário de funcionamento, Cleber? Domingo a gente começa a servir das 11, eu digo que até as 14 ou até acabar. Geralmente, por volta das 13, 13h30, acaba, né? O nosso horário de trabalho é das 11 às 14. Mas entre 13 e 13h30 já vai findando, alguns cortes vão acabando.
e a gente não consegue produzir, já que é um processo lento, não um processo rápido. É um negócio que requer um pouco mais de tempo e paciência. É arte, né, gente? Faz o que gosta, Sim, faz com amor. com certeza. É diferente, né? Com certeza. Da pessoa falar, eu vou trabalhar por obrigação, porque eu tenho que ganhar. Aqui é diferente. É o E aqui é trabalho bom por amor, né? E todo mundo vai ficando defumado, ó. Olha lá. Todo mundo vai ficando defumado. Todo mundo vai ficando defumado aqui. É o perfume da do dia. defumação. É o perfume do dia. Mas tá bonito. Esse frango aí que a gente sorteou, hein? Sorteei no Instagram esse frango aí. Nossa, todo mundo queria o frango. Defumado com as isso batatinhas rústicas. Kleber, sempre sucesso pra você. Que Obrigado, Deus abençoe. Rubini. Obrigado mais uma vez Sempre pelo espaço. crescendo muito, se Deus quiser. Amém. Né? E o convite está feito pra você, que tá aí. Venha conhecer aqui o festival. Depois você me conta. Você vai lá no Instagram, manda uma mensagem. Posso falar o endereço? Sim, o endereço daqui. Apesar de já tá aqui, né? já Mas tá? a pessoa seguir. Então tá bom. Presidente Kennedy, Isso. 5242, Vila Tupi, Praia Grande. É só vir, me chama no Instagram. Meu Instagram é Kleber Romeira. Pode chamar também. E o telefone com WhatsApp comercial 3472-2182. Tem vários canais, só chamar, perguntar. Daqui a dia até a Rubeni tá agendando vaga pra gente aí. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Gostaram, pessoal? Da água na boca, não é mesmo? Então, ó, um tempinho de você tomar uma água. Eu vou para o intervalo, mas eu volto com muito mais para você. Não saia daí.
Pessoal, a gente sabe que nessa pandemia todos têm que ter alguns cuidados, né? Só que principalmente os cuidados em casa. E para falar sobre isso, eu vou conversar com o Dr. Jorge Tadeu, participando pela primeira vez aqui do A Festa é Sua. É um prazer recebê-lo. Obrigado, Rubini, pelo convite. É um prazer estar aqui para discutir um pouquinho sobre os cuidados no domicílio num momento tão crítico como esse. Infelizmente, as pessoas ainda não sabem muito bem, né? O que fazer, como fazer, onde fazer. Então, eu gostaria que você desse um apanhado geral aí com toda a sua expertise para as pessoas poderem prestar mais atenção ainda, porque, infelizmente, né, o quadro continua crítico. Sem dúvida. Eu acho que um primeiro ponto importante para que todos se sensibilizem da forma correta é entender o porquê de tudo isso, né? O porquê que nós temos que intensificar os cuidados e intensificar as nossas atitudes e as nossas ações que previnam a evolução e a maior incidência de casos do Covid-19 na nossa comunidade como um todo, assim como o mundo inteiro tem se preocupado. A Covid-19, que é a infecção pelo coronavírus, uma variação que foi descoberta em dezembro de 2019, inicialmente na China, ela é uma doença viral, sim, de baixa mortalidade, porém de alta transmissibilidade. O que quer dizer isso? Que, apesar de poucas pessoas contaminadas evoluírem para formas graves, a capacidade de contagiar uma população maior é muito grande. Então, você tem um percentual baixo, porém tem muita gente contaminada. Então, todas as medidas que nós possamos fazer para diminuir a transmissão de mais pessoas, nós conseguimos evitar que um percentual dessas pessoas evoluam para formas graves e principalmente para a morte, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto. A população se sensibilizar de que, independente das discussões científicas, políticas, comunitárias, etc., por trás de tudo isso existe sim uma preocupação muito grande de estarmos enfrentando uma pandemia, uma doença que acomete o mundo inteiro e que transmite com muita facilidade para todos. Sim. E essa parte que a gente fala de cuidados, doutor, começaria onde? Cuidados em casa, né? Primeiro pela compreensão de quais os meios de transmissão, né? Então, são muitas fake news, são muitas notícias que procuram falar apenas de catástrofes e de lados trágicos da doença, e nós estamos de frente para uma doença viral de transmissão por vias aéreas. O que quer dizer isso em termos práticos? Que o vírus, ele se aloja e se dissemina a partir do nosso sistema respiratório, que começa pelo nariz e pela boca, passa pela garganta, pela traqueia e vai até os pulmões. E uma pessoa contaminada pode transmitir essa doença para uma outra pessoa através da disseminação de gotas líquidas, de líquido que contenham o vírus. Ou seja, a transmissão ela é com o que os técnicos chamam de aerosol, que é uma nuvem, uma quantidade de líquido na forma de vapor com gotículas, e dentro dessas gotículas tem vírus. Tinha um professor meu de biologia que ele falava uma coisa muito legal: vírus e bactéria não voa, não pula e não corre. Vírus e bactéria nadam. Então eles sempre necessitam de um meio líquido. No caso do Covid-19, o meio líquido que ele utiliza são as gotículas que nós naturalmente expelimos quando falamos, tossimos, espirramos e até quando a gente respira fundo. A gente expele gotículas de água e nessas gotículas o vírus se dissemina, sempre.
Não tem transmissão por nuvem de fumaça, o vírus não sai correndo atrás de você, nada disso. A transmissão é sempre pelo meio de gotículas líquidas. É bom dar essa explicação, porque às vezes a pessoa fala, nossa, né? A gente não sabia disso. Tem muitas pessoas, eu digo assim, pessoas que têm até algum conhecimento, né, da sua área mesmo, da área médica, e falam absurdos. Sim. Absurdos. É muito importante a gente lembrar que para a comunidade médica do mundo inteiro, nós estamos falando de uma doença extremamente nova. Primeiro que o coronavírus é um vírus isolado na década de 60, então nós o conhecemos há 50, 60 anos. Só que o Covid-19, ele foi isolado em dezembro de 2019, ou seja, faz 8 meses que a gente o conhece. Então, ainda não houve tempo para que nós entendêssemos toda a estrutura molecular do vírus, toda a estrutura fisiológica do vírus e, consequentemente, criar ferramentas de defesa e de tratamento eficientes. Então, é tudo muito novo. E, obviamente, frente a tudo que é novo e desconhecido, vão surgir hipóteses boas e vão surgir hipóteses absolutamente ruins. Especulações também, sem dúvida, né, sem dúvida. Agora, essa questão da transmissão por gotícula é importante, porque ela já deixa claro qual é o primeiro cuidado. O primeiro cuidado é a máscara. Por quê? A máscara é, sim, um meio extremamente eficaz de reter essas gotículas. Então, qual é o objetivo da máscara? O objetivo da máscara, ou melhor, os objetivos da máscara. A máscara tem 2 objetivos. Primeiro, impedir que uma pessoa contaminada transmita gotículas que contenham vírus para outras pessoas e uma pessoa saudável diminuir a chance de receber essas gotículas na sua cavidade oronasal. Então a máscara, ela tem importância bilateral. Então, principalmente essas máscaras profissionais, N95, né, essas máscaras que retêm muitas partículas, elas são uma excelente ferramenta de prevenção de transmissão. Por quê? Porque eu bloqueio a gotícula. Com a máscara eu apenas troco o ar, a gotícula não sai. E aí, também gostaria de aproveitar o espaço para falar sobre as especulações de vídeos que saíram, que você vai ficar inalando gás carbônico por usar a máscara. Bom, se máscara de papel e de pano fosse eficiente, em incêndio o bombeiro não precisava usar aquele tanque no rosto, né? A máscara que a gente usa mesmo em centro cirúrgico ou hospital, ou aquelas máscaras mais que parecem um bico de pato, elas não têm nenhum tipo de filtro do ar na sua forma gasosa. Ela filtra as partículas sólidas e líquidas do ar. Mas o ar na forma gasosa, ele transita pela máscara normalmente. Então, é um absurdo achar que vai reter gás carbônico, por exemplo, no corpo. Isso tudo é especulação. Então, a máscara é, sim, o primeiro passo, dentro de casa, fora de casa, na rua, que como medida preventiva eficaz na contenção da transmissão, sem sombra de dúvida. Isso você falou, é o primeiro passo. Né? A pessoa usa máscara. Tem ainda aquelas pessoas que a gente escuta também falar, eu vou sair de máscara, mas a máscara ela não vai me impedir de ser contaminada pelo vírus. A máscara ela não é 100% segura. Ela diminui a chance de contaminação na cavidade oral, uma máscara adequada, porque também a pessoa faz a máscara de pano, tem um que faz máscara com lingerie, tem outro que faz máscara... Máscara, no conceito de uma máscara que tenha um conjunto de filtro que comprovadamente retenha partículas líquidas. Esse tipo de máscara é sim eficiente em até 99% nas chances de transmissão e de contaminação. Contaminação na cavidade oronasal. Você pode ser contaminado por uma quantidade de gotículas que entrem através do seu olho, pelo canal lacrimal? Sim. A chance é muito menor? A chance é muito menor. Porém, nas áreas, nos segmentos, nas instituições de saúde, nos restaurantes, muita gente tem usado aquela máscara com aquele face shield
para também proteger os olhos. Então, aquele face shield, aquele plástico que você coloca no rosto, o objetivo dele é diminuir a chance de contaminação pelos olhos. E a máscara protege a boca e o nariz. Um isolado do outro servem? Não, eles se complementam. O face shield não protege a boca e o nariz. Porque é aberto nas laterais. Né? Assim como a máscara não protege o olho. Tá? Então, esse conjunto. Agora, transmissão é desse jeito. Se você... eu tenho brincado muito com alguns amigos, até com pacientes, pessoas que me perguntam, se você engolir o vírus, você vai ter a doença? Não. Não por quê? Porque o vírus não é transmitido pelo sistema digestivo. Ele é transmitido pelo sistema respiratório. Se você pisar no vírus, você vai pegar o vírus? Não. A não ser que você lamba o pé ou dê uma cheirada no líquido do pé. Não existe. Então, o importante é nós entendermos que a medicina, por mais que ela tenha as suas especificidades, cada caso é um caso, a gente tem as individualidades, a medicina tem muita lógica no seu raciocínio. E às vezes, na euforia ou no pânico, nós deixamos a lógica de lado. Então, num momento como esse, eu acho que é uma responsabilidade de todo profissional de saúde, com a devida resiliência e serenidade, dar um pouco de coerência. Se o vírus e essa doença é de transmissão respiratória, por exemplo, se você furar o dedo e tiver vírus aqui, você não pega o vírus. Por quê? Porque ele não transmite pelo sangue. Isso é muito bom. Então, isso é muito importante. Para quê? Para diminuir a nossa preocupação? Não. Para organizar a nossa preocupação. O que eu tenho visto muito são pessoas que, por conta dessa desinformação, dessa informação de péssima qualidade, dessa politização da discussão, elas estão tomando atitudes desorganizadas. Estão desnorteadas, sem rumo, entrando numa loucura só. Eu, às vezes, tento pegar um elevador no prédio, eu tenho senhorinhas que não me deixam entrar. Sim. Põe a mão assim, fala, aqui já tem um, aqui não quer que suba junto. Se alguém me perguntasse sobre o elevador, Beni, eu ousaria dizer para você o seguinte, se entrarem 50 pessoas num elevador, aglomeração, Jorge, você tá louco? Vamos, me acompanha. 50 pessoas no elevador, todas com máscaras adequadas, e elas ficarem caladas, só respirando, ninguém vai se contaminar. Porque a gotícula não vai passar. Esse é o raciocínio. Agora, óbvio, numa aglomeração, um vai conversar, o outro vai estar respondendo áudio no WhatsApp, o outro vai... Aí é que você gera o risco de contaminação. Então, tudo tem uma lógica. E eu acho que é uma obrigação das autoridades públicas, dos profissionais de saúde, darem essa coerência à sociedade para que a sociedade se organize adequadamente nas suas atitudes, se proteja de fato. Pense com raciocínio, né? Não fique fantasiando, porque a pessoa, o problema já existe. Agora, se a pessoa leva além, ficam loucas, porque nada pode. Como assim nada pode? Então você não vai, o que você vai fazer? Não vai viver, vai se trancar em casa e acabou. Mesmo em casa, né? Tem pessoas que eu conheço, assim, da família que não saíram, estavam assim super preocupadas em casa, tomando cuidado, e uma delas se foi. Eu conheço. Então, assim, da senhorinha não sair de casa, 70 anos. Aí fala como que ela se contaminou. Sim. Como que ela se contaminou? Se não via um filho, nada, porque não saía, estava desesperada. Realmente deu dó. Se você for analisar esse caso, você vai encontrar um gap de cuidado que explique racionalmente como ela se contaminou. Por quê? Porque se você não trabalhar esse gap, você vai ficar naquele obscurantismo de que o vírus entrou pela janela. Não. Mas gente da família falou, ela pegou no ar, porque ela não fechava a janela. Ela tinha mania de deixar tudo aberto. Olha aí. Isso é um desafio à física, né? Porque o vírus tem peso molecular, então a tendência dele é cair no chão. Né? Porque ele vai sofrer o peso da força da gravidade. Como meu professor de biologia dizia, vírus não voa, não pula e não corre.
ele nada. Então, o coronavírus também é assim. Até agora ninguém descobriu nenhum vírus que voasse. E o Covid-19 não é um vírus que voa. Então, essa serenidade mantém o caráter sério, continua sendo um vírus que mata muita gente no grupo de risco, né? Nos grupos de risco, 8%, 12% de mortalidade, porém, com as medidas corretas, como dissemos agora há pouco, a questão da máscara, a lavagem das mãos adequadas, o cuidado de não levar a mão à boca ou ao nariz de forma irracional ou de qualquer maneira. Então, nós estamos tendo uma aula forçada de cuidados pessoais e de higiene bastante interessante. Eu acho que é isso que nós temos que tirar dessa pandemia. E não tirar a discussão política, ou se era gripezinha ou se não era, ou... Não. Vamos tirar o que a gente pode aprender. Porque uma coisa muito impactante de se pensar, Beni, é que em 1918 até 1920, a humanidade foi assombrada pela pandemia da gripe espanhola. Uma pandemia muito mais séria que a da Covid-19, porque era do vírus influenza. O vírus influenza tem uma mortalidade muito mais elevada que o coronavírus, então morreu muita gente, né? Estima-se mais de 3 milhões, 5 milhões de pessoas. Ninguém sabe o número correto da quantidade de pessoas que morreu àquela época. E pasme, sabe quais foram as medidas que a sociedade usou para tentar combater a gripe espanhola? Isolamento, máscara e lavagem de mãos. Ou seja, passaram-se 102 anos e nós estamos fazendo a mesma coisa. Isolamento, máscara e lavagem de mãos. Poxa, uma sociedade, ou melhor, uma humanidade que em 102 anos descobriu o computador, o telefone celular, a internet, viajou para a Lua, viajou para Marte, já fez duas guerras mundiais, já fez a Guerra Fria, já criou um monte de máquina, a gente não aprendeu a lidar com um vírus. Então, será que não foi um pouco de falta de atenção? Será que nós vamos aproveitar essa segunda oportunidade para aprender algo de fato para uma próxima situação? Porque, por enquanto, nós estamos falando de um vírus que tem uma alta transmissibilidade e que a mortalidade mundial está girando em torno de 4%, o Brasil está um pouco abaixo, né? E se a gente estivesse falando de um vírus como, por exemplo, o Ebola, que a mortalidade é 60%? Né? Então, eu acho que é um ótimo momento para a humanidade. Como é que vai fazer? Refletir. Como é que as pessoas vão fazer? Aprender a se cuidar, aprender a ter um pouco de cuidados coletivos, ou seja, eu utilizar uma máscara adequada, eu estou prezando por mim e por outras pessoas. E eu desejo que todos se preocupem assim, porque assim meus filhos, meus sobrinhos, meus amigos também serão protegidos pelos outros. Então, essa questão de inconsciente coletivo é uma ótima lição para o momento. Obviamente, onde podemos começar isso? Em casa, com a utilização da máscara quando eu sair, para não correr o risco de trazer o vírus para minha casa, a higienização das mãos antes de ter um contato com um parente meu ou uma pessoa que compartilha comigo a residência e que é grupo de risco. Quem vai trazer sou eu, que fui até a rua. Né? Então, sim, você está vindo de fora, né? Esses cuidados são muito importantes, muito importantes. E eu acho que um outro cuidado ainda no domicílio muito importante é como nós devemos lidar quando de fato temos uma pessoa dentro de casa que está positiva para o Covid. Então eu tenho lá um adulto, ou não importa a idade, ou idoso, que está positivo para um Covid. Se é uma forma leve ou controlável no domicílio, o meu cuidado é isolar essa pessoa dentro de casa, principalmente isolar dos outros que coabitam aquele domicílio, para que as pessoas não nos contaminem com a doença e, em segundo lugar, para que a gente não acidentalmente nós não sejamos também transmissores daquele vírus nos nossos contatos externos. Então eu tenho que tomar muito cuidado por isso. A recomendação de manter pessoas que estão com quadros leves ou pouco sintomáticos
em ambiente isolado, né, numa quarentena de 14 a 15 dias para que a fase de transmissão ceda, fundamental. Fundamental. E nos casos em que são pacientes pessoas de maior risco de formas graves, eu tenho sim que ficar muito atento a sinais de gravidade, falta de ar, maior sonolência, desidratação, para que uma pessoa positiva ou com forte suspeita de ser positivo para o Covid-19 tenha o atendimento hospitalar adequado em proteção à sua vida. Né? Lembrando, você falou esse caso de você ter alguém em casa que esteja contaminado, né? Eu até recebi algumas mensagens de pessoas perguntando assim, tipo, a minha irmã está doente, como que eu faço? Tudo que é dela tem que ser separado? As roupas, a louça, como que a gente deve agir? Contato. Então, assim, eu devo usar uma roupa dela? Não, mas assim, aquela questão de lavar roupas separado, isso é mito. Por quê? Porque o vírus é de transmissão respiratória. Ele não transmite pela roupa. Ele não é piolho nem escabiose. Ele não vai ficar pulando. Piolho pula, porque piolho não é nem bactéria, nem vírus. Com o tempo, piolho voa. Com o tempo a gente vai pegando um ritmo, entendendo a coerência. Portanto, o cuidado por exemplo, compartilhamento de talher. Tem que se preocupar? Sim. Mas lavar o talher todo mundo junto? Claro. A água vai levar. Né? Você não vai usar o mesmo garfo no mesmo momento. Tá comendo, exatamente. Põe na boca dela e põe na sua. Isso, não, exatamente. Né? Agora, eu ter que separar, não, nada disso. Nada disso. A transmissão é contato. Então, por exemplo, preocupe-se em diminuir o número de abraços, em diminuir o contato muito próximo, porque sem máscara, porque nesse contato próximo vai haver a transmissão direta, que são as gotículas que a pessoa expele. Então, essa é a linha de coerência. Do contrário, a gente acaba perdendo o foco em outros pontos, roupa, talher, e esquece do mais importante. Aí vai lá e beija, abraça sem a máscara e pronto. Não se preocupe em separar a roupa da irmã que está doente. Exatamente. Tem que se preocupar com o que realmente é preocupante no momento. É o foco naquilo, no problema, não no que está aos redores, porque isso daí a pessoa vai além, né, e se preocupa com uma coisa e deixa a outra passar ali o que está na cara, né? Exatamente. Um ponto muito importante sobre esse cuidado estamos falando de um vírus, de uma doença que até o momento não tem nem tratamento específico, nenhum dos medicamentos até agora que foram levantados tiveram comprovação de eficácia e não temos uma imunização, que seria a vacina, para combater o vírus. Esse vírus vai começar a deixar de ser um problema mundial ou com uma imunização adequada, uma vacina, ou com o tratamento específico. Como não temos nem tratamento nem imunização, por enquanto nós temos que conter a transmissão, tratar os casos mais graves e diminuir o risco de exposição de pessoas que têm maior chance de evoluírem com formas graves. Os idosos, os portadores de doenças crônico-degenerativas, os pacientes com antecedente de neoplasia, em tratamento quimioterápico. Então, essas pessoas precisam sim estar isoladas do risco de serem contaminadas com o vírus e evoluírem para formas graves. Por quê? Porque nós não temos tratamento específico, nem vacina. Né? O tratamento específico, estão tentando de todas as maneiras, eu acho que todas as hipóteses são válidas. Todo mundo tentou. Às vezes, a politização, a polemização, ela leva a uma discussão infrutífera, que a cloroquina, ou o remdesivir, ou a ivermectina, tudo isso são hipóteses. E no terreno da experimentação científica, o ponto o experimentador, o cientista, ele levanta uma hipótese e fala, olha, eu acho que esse medicamento pode combater o coronavírus. Ele apresenta essa hipótese para uma comissão de bioética e vai para o teste.
Isso não é nenhuma garantia de que vai funcionar. Não funcionou, para de utilizar e pronto, acabou, sem polêmica. Né? Sem polêmica. E nós estamos falando há 8 meses de vários testes que foram feitos e nenhum deu certo até agora. Tomara que algum dê. Mas por enquanto o que nós temos que fazer é prevenir o contágio, diminuir a transmissibilidade e tratar os casos graves. Esse é o ponto. É isso. Esse é o ponto. É bom a gente conversar, né, com as pessoas que entendem, que esclarecem, para você que está aí assistindo, tirar um pouco, né, desmistificar esses fantasmas que andam perseguindo a vida aí no dia a dia. Então, se você tiver mais alguma dúvida, quiser conversar, você responde pelo Instagram, Sim. né? Você pode, os dados dele estão aqui no Instagram, você pode mandar sua pergunta lá. Foi muito bom o papo, passa rápido, né? Quando a gente vê, passou, mas ele vai voltar aqui, vai voltar. Obrigada pela participação, viu? A vocês que estão acompanhando a gente aí pelo YouTube, pelo Face e pelo Instagram, obrigada a todos. Semana que vem tem mais A Festa é Sua pra você. Um beijo grande, fiquem com Deus e até lá. Tchau.